É o nosso quarto estudo, né, no Efésios, e a gente vai dar uma caminhada um pouquinho mais aí em outro tópico. E o texto nosso hoje é o capítulo 1 ainda, né, os versículos 15 ao 26. Então tem uma dinâmica aí nesses capítulos, né, e nós vamos estar primeiramente lendo. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa aqui é uma oração, é a primeira oração que Paulo faz, né? E ele sempre registra, né, as suas orações quando ele vai estar escrevendo tanto a igreja como aqueles que ele direciona, né? Ele sempre tem um momento ali que ele faz uma oração. E essa oração é uma oração bem sentimental, né? Algo que ele queria mesmo que acontecesse na vida daqueles irmãos. É uma oração, acima de tudo, bem específica, para que aqueles irmãos que estavam recebendo a palavra ali, eles pudessem ser iluminados, não só com aquela palavra, mas ser iluminados na vida inteira deles como cristãos. Então, é uma oração, principalmente, né, pedindo a Deus, intercedendo por eles, para que a mente e o coração deles fossem iluminados. E aí a gente vai entender isso melhor, porque quando a gente considera, né, tudo aquilo que ele falou antes ali, naquela doxologia, dos versículos 3 ao 14, ele tem em mente aqui para quem que ele vai falar agora, dentro daquilo que foi já introduzido, né? No momento em que ele louva a Deus, ele se direciona a Deus, ele glorifica a Deus ali por tudo aquilo que Deus fez em Cristo, e para nos resgatar e nos colocar numa posição onde nós pudéssemos usufruir de grandes e grandes bênçãos. Agora ele remete, né, para aqueles que ele devidamente estava escrevendo. E como nós já dissemos, ele não tinha um assunto específico para tratar porque eles estavam passando por algo. Na verdade, era uma instrução para que eles pudessem fortalecer mais e mais na fé. Ele tinha quase certeza de que não iria encontrar mais aqueles irmãos, então ele estava deixando ali uma palavra. E aqui nós vemos que ele desejava muito que a mente deles estivessem esclarecidas, né, diante de tudo aquilo que seria ou que estava sendo proposto para a vida dele. E aí a gente vem, né, os versículos, porque Paulo ele está escrevendo, ele sabia para quem ele estava escrevendo, e aí a gente vê, né, primeiramente o texto ele diz para nós justamente isso. Por isso também eu, ou seja, depois de tudo aquilo que Deus fez e que Deus propôs, Paulo também ele queria oferecer algo aos irmãos, né, de forma que eles pudessem ser abençoados. Tudo aquilo que Deus fez antes, né, foi abençoador, né? E aí o pensamento dele aqui está dentro daquilo que é o propósito de Deus. O que é que Deus fez em Cristo para nos abençoar? Ele nos elegeu, ele nos tornou filho, ele fez com que nós fôssemos redimidos, ele revelou ali os seus segredos e ele deu a garantia, né, no Espírito, de que nós estaríamos com ele eternamente. Aqueles que vivessem com ele, estariam com ele, desfrutando dessas bênçãos todas, do propósito para o qual ele nos chamou, lá na eternidade, né? Então, o pensamento de todas essas coisas deveriam levar a um louvor, a uma adoração, né, àqueles membros. Então, o que ele estava desejando aqui é que aqueles irmãos não só tivessem esse conhecimento, mas que eles pudessem colocar em prática vivendo. E nessa forma de viver,
fosse para glorificar a Deus acima de tudo, né? Como nós já vimos nos estudos anteriores, aí falando que o propósito de Deus, quando fez todas essas coisas, era para a sua glória. E isso vai acontecer quando nós desenvolvemos a nossa vida, né? E tendo em mente tudo aquilo que Deus fez para nós. Então, o escritor ele tem aqui os leitores muito bem definidos. Para que ele estava escrevendo? Estava na mente dele. Quem que era? Eram aqueles, né, que viviam para agradar a Deus, né? Ele diz, olha, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, ou seja, para quem que ele está escrevendo? Para essas pessoas que têm fé no Senhor, para aqueles que têm uma conduta de comunhão, não só com esse Senhor, mas também com os irmãos que estão ao seu redor. Então, ele estava direcionando realmente essa palavra para que eles pudessem aprofundar mais ainda, né, e ser muito mais bem-sucedidos nessa jornada, na jornada dele. E aí ele continua, eu não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aqui é interessante a gente observar, né? Até fazendo uma análise, né, dessa questão da oração, a oração de Paulo, nós descobrimos duas coisas interessantes naquilo que era a prática da oração dele, né? E é bem interessante esses aspectos. O primeiro é a questão da constância. Nas cartas que Paulo escrevia, então sempre estava ali a questão dessa saudação. A oração que Paulo faz sempre pelas igrejas, pelos irmãos, é constante. É sempre, né? Como se ele tivesse uma lista de oração e ele, no momento de oração dele, todo dia, ele passasse por essa. Então, fica muito bem claro aí essa questão, né? Então, todos eles ali, todas as vezes que a gente vê as cartas, a gente percebe isso. A segunda questão é a importância, né, que ele coloca ali na questão de agradecer. Toda oração, seja ela qual for, né, uma oração que é de intercessória, por exemplo, essa como ele estava fazendo, sempre cabe uma ação de graça. Né? Ele estava sempre agradecendo a Deus ali, ensinando aqueles irmãos ali que o louvor, né, o louvor tem que estar sempre acompanhando ali a nossa oração, ela é inseparável. Né? Quando nós oramos a Deus, seja qual for o tipo de oração, temos que sempre manifestar ali a nossa gratidão, principalmente por tudo aquilo que já recebemos. Né? Por isso que o apóstolo Paulo diz mesmo aqui, né? Não cesso de cessar, dando graças a Deus por vós, fazendo menção nas minhas orações. Então, mesmo que houvesse pedidos, mesmo que houvesse algum tipo de instrução que ele gostaria que os irmãos recebessem, tinha sempre aquele motivo, né, dele agradecer, e ele coloca isso no versículo 13 também, a alegria que ele tinha, e ele louvava a Deus por essa questão, né, que estava acontecendo, o que estava acontecendo na vida daqueles amados irmãos. E aí, o que ele diz para nós ainda? Por que ele não cessa de orar e dar graças a Deus? Por que ele sempre orava? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Né? Pensamento sobre quem é Deus, que a gente viu na doxologia ali, né, mostrando aquele Deus maravilhoso que nos escolheu, é o Deus que o apóstolo Paulo coloca aqui, que é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que fez tantas coisas, para que nós pudéssemos, então, ter aí garantido a salvação, a vida eterna. Né? Então, esse pensamento, essa consciência de quem Deus faz com que a oração tenha um sentido mais forte, né? Fortalecesse a fé daqueles que estivessem orando, a pessoa ora com confiança, sabendo que está orando para alguém que ouve e que responde. Está orando para quem? Para Deus. Qual Deus? O Deus do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, que nos salvou e que garantiu todas bênçãos, né? Então a oração é para que Deus haja na vida daqueles irmãos, aplicando, é claro, né, ali é tudo aquilo que Jesus fez no sentido de salvação. E aí ele coloca, né, que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Ou seja, a palavra espírito aqui, ela não é o Espírito Santo, né? Não vos conceda o espírito, não. Aqueles que já têm a Cristo na sua vida, que já foram salvos em Cristo Jesus, já têm o Espírito. A salvação é a presença do Espírito, né, que nos convence a seguir a Cristo, a andar com Ele, a ter Ele como Senhor na nossa vida. Esse Espírito já está aí, né, já está na nossa vida. O que Ele está pedindo agora é que essas pessoas
tivesse um espírito, né, uma consciência, aquilo que é próprio do ser humano, para que pudesse desfrutar e viver dentro daquilo que é o plano de Deus. O nosso espírito, no espírito carnal, nem sempre faz com que a gente compreenda as coisas espirituais. Nem sempre não, nunca faz, né? A palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É esse espírito que vem de Deus, que dá entendimento, é que o apóstolo estava pedindo que fosse derramado sobre a vida daqueles irmãos, para que eles pudessem viver uma vida madura, uma vida guiada por aquilo que Deus preparou e que Deus tem dispensado, né, para todos os seus filhos. E são 3 questões que ele pede ali, que Deus dê espírito, Deus dê, né, ali um entendimento para aqueles irmãos, né? E esse espírito é operado por quem? Pelo Espírito Santo. Ele já está, né, nas nossas vidas, e ele é quem administra, ele é quem nos fortalece, né, dando esse espírito, o espírito que nós precisamos como indivíduos. E aí o pedido de Paulo é para quê? Primeiro, que eles pudessem ter o espírito ali, o espírito de sabedoria, né? Sabedoria na sua vida. Também ter o espírito de revelação e ter o espírito, né, assim, no sentido de os olhos deles serem desvendados, iluminados, para que eles pudessem entender todas as coisas que tinham sido oferecidas para eles, né? O espírito da sabedoria é dado pelo Espírito Santo que habita no interior do crente em Cristo e contrasta, né, com a simples sabedoria humana. Então, todos nós adquirimos sabedoria pelo conhecimento, e a gente adquire a sabedoria de colocar em prática as coisas, mas aquilo que é espiritual, nós só conseguimos através da ação do Espírito. Ninguém pode se dizer, né, uma pessoa madura só porque conhece a letra, só porque conhece ali os versículos, coisas semelhantes. Não. É preciso que haja o poder, né, de Deus nos dando essa sabedoria para poder conhecer a Deus. E aí, quando ele coloca do espírito da revelação, e nós já falamos um pouco sobre essa questão da revelação, é para que a gente, não é algo novo, não é um espírito de revelação para a gente sair por, Deus me revelou isso hoje, não, acabou. A revelação já foi dada. É justamente o entendimento daquilo que já foi revelado e a aplicação, né, para ir para as nossas vidas, né? Então, é ter uma visão espiritual dos valores espirituais, é ter uma visão que penetra no conhecimento de Deus. A partir do momento em que nós estudamos a palavra e esse espírito atua em nós, nós vamos começando a entender coisas que a gente não entendia, né? É capaz de muitos de nós dizer, né, depois desses estudos, dizer, nossa, eu já tinha ouvido falar tanto sobre essas coisas, mas eu não entendia tão profundamente. Por quê? Porque Deus está acrescentando um espírito aí de revelação, de forma que a gente consiga compreender tudo aquilo que ele já revelou anteriormente, né? E aí a gente acaba trazendo isso para a nossa realidade. O espírito de revelação é dado pelo Espírito Santo e diz respeito a uma iluminação no espírito do crente, né, na vida do crente, para que ele possa ver clara as verdades espirituais. Então, a gente fica até, muitas vezes, preocupado, né, com algumas pessoas que já ouviram tanto pregações, ouviram da palavra, a gente manda uma mensagem sempre para eles e, de repente, eles estão vivendo da mesma forma e não tomam uma postura, né, de mudança. A gente fala, gente, como é que não entende? Não entende porque eles não têm esse espírito da revelação. Então, o crente, ele tem o espírito da revelação, está disponível para ele, né? E o que Paulo está orando aqui é para que Deus derrame abundantemente esse espírito de revelação, para que eles possam, né, pudessem ali estar entendendo claramente as verdades espirituais de Deus para a vida deles, né? E aí ele diz, né, a questão de iluminar os olhos do coração ou do entendimento, né? O texto ele fala os olhos do coração, que é a mesma coisa do nosso entendimento, a palavra coração ali, né? Então, não é uma simples descoberta intelectual, tá? O entendimento aí, mas é uma ação do Espírito Santo fazendo penetrar sua luz radiante sobre as grandes verdades de Deus. Então, a verdade está exposta, aí agora vem uma luz que dá né, um brilho maior, a gente consegue ver a beleza daquela verdade. Então, quando os nossos olhos são iluminados
com o Espírito, faz com que a gente enxergue de forma diferente. E, assim, interessante quando a gente lê a palavra de Deus, né? Cada vez que você lê, você para refletir nela, e Deus derrama esse Espírito, né, para iluminar os nossos olhos, nós conseguimos enxergar coisas que talvez não enxergássemos na mesma proporção, né? Nossa, como que isso aqui saltou tão grande nos meus olhos? Eu não tinha visto essa palavra ou esse sentido dela, porque o Espírito de Deus está agindo ali, né? E iluminando os nossos olhos para que a gente possa enxergar mais profundamente aquelas bênçãos, né? Aquelas verdades espirituais para as nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo, ele ora a Deus e pede justamente para que ele possa agir na vida daqueles irmãos, dando esse espírito para eles, para que eles pudessem enxergar, ver, entender todas essas coisas mais profundamente, né? E é claro que teve em outras cartas Paulo escreve, principalmente aos Gálatas, né? Dando um puxão de orelha nele, porque eles ainda estavam muito fracos na fé, entendia pouca coisa ainda, tinha coisas mais profundas e que eles não entendiam. Aqui, ele não precisava dizer para que eles pudessem entender as coisas, mas que eles continuassem e aprofundando cada vez mais. Então, nesse sentido, o apóstolo pede que seja derramado, então, sobre a vida deles aí, esse espírito que vem do próprio Deus. E aí, é interessante que o versículo, né, 18 aí, ele fala um pouco mais sobre o que é esse entendimento, né? O entendimento dessa iluminação que Deus dá para nós aí, né? E aí ele coloca que é o que nos possibilita compreender os motivos da nossa separação no mundo, tá? E aí ele coloca, né, o entendimento faz com que a gente olhe, poxa, por que Deus fez tudo aquilo para nós? Ele me elegeu, ele me adotou, ele me redimiu, ele revelou um monte de coisa. Para que ele fez isso? E aí a gente vê, né, que aí existe algumas questões para observar. Primeiro, é a esperança do nosso chamamento, que ele quer que as pessoas entendam, né? Iluminar o entendimento para ter essa questão. Salvos para servir e desfrutar da herança de Deus. Por que nós fomos salvos? Nós somos salvos com um propósito. Lembra que Deus sempre é um Deus de propósito? Tudo que ele faz é para um propósito. Então, ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos escolheu, nos elegeu para que nós pudéssemos servir a ele enquanto vivêssemos aqui na Terra e depois de servir, fôssemos então gozar a eternidade, ter a nossa herança do lado dele e gozar a eternidade. Então, isso deveria estar na mente daqueles irmãos, né? E isso é uma mensagem para nós hoje. Nós devemos ter isso em mente. Qual que é a esperança do meu chamamento? A esperança de que quando eu servir como Deus quer aqui, eu vou para a eternidade e vou gozar de tudo aquilo que ele prometeu, né, para a minha vida, afinal de contas ele me escolheu, foi para isso. Tá? E aí também o entendimento é com relação à riqueza da glória da nossa herança. Qual que é o valor da nossa herança? Que tamanho é essa herança? Então, essa herança que Deus nos dá, ela tem como reflexo o caráter de Cristo. Tudo aquilo que Cristo fez, ou seja, Cristo ele veio a esse mundo, ele se tornou homem como nós, né, para ser humano como nós, e aí ele veio, sofreu no nosso lugar, ele morreu naquela cruz, ele sofreu tudo aquilo, e no final Deus o ressuscitou. E por que Deus o ressuscitou? Porque Deus o viu como aprovado, alguém que obedeceu do jeito que Deus queria, viveu do jeito que Deus queria, teve atitudes, né, e motivações das quais Deus se agradou, e aí, né, ele quer que nós, e tudo aquilo trouxe um benefício. Deus o ressuscitou como recompensa. E da mesma forma como Deus ele nos redime, nos salva, né, nós passamos a usufruir, né, dessas mesmas bênçãos que Cristo nos deu, que é a nossa herança, né? Passamos a ter um caráter diferente, ser olhado por Deus de forma diferente, e é isso que Deus quer para nós, essa glória, né? Aí é o reflexo do caráter de Cristo, da forma como ele foi glorificado. Nós também passaremos por essa glorificação, não na mesma né, dimensão da de Cristo, mas ela é rica, ela é grande, essa redenção que Deus tem preparado e essa grandeza, essa herança que ele tem preparado para nós ali, né? Então, o versículo 18 coloca aqui: iluminados os nossos olhos para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória
nos santos. E a grandeza do poder que Deus coloca em nós. O Espírito, lembra que o Espírito ele é o poder de Deus? Então, quando ele está em nós, nós recebemos então o poder que vem de Deus. E esse poder é enorme, né? A grandeza do poder que está em nós é um poder que nos capacita para muitas e muitas coisas, né? Para nós vivermos a nossa vida da forma como Deus deseja, né? Ele se manifesta pela vontade do Espírito, é uma capacitação dada pelo Espírito para a gente penetrar mais profundamente aí naquilo que são as riquezas, né, espirituais. Lembrando, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ok? Então, o Espírito faz com que a gente tenha esse discernimento e de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa. E a gente pode penetrar o mais profundo daquilo que são as riquezas espirituais, não só para conhecer, mas como para experimentar, né, essa verdade. O poder que nos regenerou é o mesmo que nos habilita a viver uma vida de vitória para o pecado. Então, ele coloca aqui que no versículo, né, 19, o qual a suprema grandeza, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, se a gente entender qual que é a grandeza desse poder, é segundo a eficácia. Qual que é a eficácia? A mesma que aconteceu na vida de Jesus. Jesus, ele fez tudo aquilo que Deus queria e quando ele morreu, Deus não deixou que ele permanecesse na morte. Deus agiu, né, com poder, resgatando ele da morte e colocando, né, numa posição ali de vitorioso. Senhor de tudo. Então, esse mesmo poder que agiu em Cristo Jesus é o mesmo poder que age em nós, que fez com que Deus nos escolhesse, fizesse todo aquele processo, né, da redenção e garantisse a nós a vida eterna, a salvação eterna e termos uma herança diante de Deus. E aí o apóstolo ele vai caminhando um pouquinho mais, né? No versículo 20, ainda falando um pouco sobre, né, esse poder, diz que o qual exerceu em Cristo, ou seja, esse poder que aconteceu lá, como eu falei agora há pouco, né, mostra a forma como Deus ele tirou Jesus lá do túmulo. A ressurreição diante dos mortos, o poder que levanta, né, um pecador da morte espiritual e é colocado numa nova posição de comunhão com Cristo. Então, o poder é o mesmo que foi exercido em Cristo. Cristo agora está onde? Na presença de Deus. Cristo ele saiu da onde? De lá do poder da morte, que era o grande e último inimigo, né? E que nós, mesmo se nós cumpríssemos toda a lei, a gente ia esbarrar nele. Porque o cumprir toda a lei era pronta. E você cumpriu, beleza, você não tem mais dívida com Deus. Mas existe uma outra dívida agora que é com a morte. E Jesus foi, né, porque ele foi perfeito, né, o próprio Deus ali agiu com o poder dele para ressuscitar ele dentre os mortos. Da mesma forma, esse poder que ressuscitou Jesus também é o poder que nos salva, que nos redime do pecado, que nos faz viver, né? Agora ressuscitar no sentido de não mais estar morto no pecado, mas agora vivos para Deus e faz com que a gente então tenha comunhão com Ele. Tá? Então, onde que Cristo está agora? Depois que Deus o ressuscitou, ele está na presença de Deus. Ele desceu, ele viveu entre nós, ele viveu como homem, agradando a Deus, mas não estava com aquela plena comunhão, ele e o Pai. Né? Agora não, ele está com aquela plena comunhão, o Deus ao lado do próprio Pai ali. Né? E nós também, uma vez que estamos em pecado, nós estamos distanciados de Deus. Estamos como se fosse inimigos de Deus. Né? Então, a partir do momento que nós somos resgatados, nós passamos a ter uma comunhão com Deus. Aí Deus agora se agrada de nós, principalmente quando ele considera, né, aquilo que Cristo fez na cruz. E aí diz que é nos lugares celestiais. Então, essas coisas todas que acontecem, né, exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, é lá onde Cristo está, da onde ele veio e para onde ele voltou. Né? Então, Cristo ele está aonde o Pai sempre quis que ele estivesse. Tá? Então, e é o lugar aonde também Deus quer que nós estejamos, lá no final das contas, lá no final da nossa vida aqui, quando Deus encerrar todo o processo dele nesse mundo,
Ele quer que nós estejamos na presença dele. A nossa comunhão constante vai ser lá nos lugares celestiais, assim como aconteceu com Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele vai, na oração dele, ele vai expondo, né, essas questões todas para que os irmãos pudessem ter essa consciência, né, de para que foram criados e por que, né, que precisam viver uma vida com todo esse entendimento, justamente para usufruir das coisas aqui, mas também nas coisas que Deus tem preparado, né, e selecionado para nós lá na eternidade. Tá? E aí a gente passa, né, mais adiante no versículo de número 21, que ele diz para nós assim, olha, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Versículo 21, ele mostra para nós, né, acima de tudo, né? Ou seja, Jesus está nos lugares celestiais, mas ele está acima de tudo. Não só porque ele está na presença de Deus, está ali do lado de Deus, mas é um lugar, né? Um lugar na presença de Deus, mas também de função. Ele está acima de tudo quanto é coisa. Tudo que existe, que se possa imaginar, Jesus está acima de todo poder. Por isso que ele coloca para nós aqui algumas questões, né? Ali sempre foi o lugar dele, né? Onde ele está agora, né? No universo tal. Ele desceu de lá da glória dele, ele se submeteu a ser, né, homem como nós e ser submisso, né, a todos os poderes, a todas as coisas do universo, mas o lugar dele é sempre acima disso. Afinal de contas, foi ele que criou. Todas as coisas são submissas a ele. Agora, né, Deus, depois que ele passou todo esse processo aqui, Deus o levou e colocou de novo no lugar onde ele deveria estar. E na posição acima de todas as coisas. Tá? Então, ele está acima de tudo. Tá? Por quê? Porque ele é eterno. Ele é eterno e eternamente filho de Deus. Ele nunca deixou de ser, apesar de receber uma natureza humana, né? Viver como homem, mas ele nunca deixou de ser como um ser divino, o Deus eterno. Mas ele teve que deixar essa glória dele, né, essa posição dele, se tornar como homem, e Deus deu a ele novamente, e ele está acima, né, de tudo e de todos. Né? E aí é para esse lugar que ele foi. E aí coloca, né, aqui que a gente vê que ele se humilhou, mas ele foi exaltado como recompensa dessa humilhação dele. E está acima de tudo, ó, principados, potestades, né, poder, potestade, domínio. E essas coisas dizem respeito a camadas, né, hierarquia ali de seres angelicais. Tanto os puros quanto aqueles que são caídos. Jesus está acima de todos eles. Deus, ele está no comando, mesmo daqueles anjos caídos, que tem o seu poder, o poder dele é limitado. Limitado porque Deus domina. Deus domina. Tá? Eles têm uma certa liberdade, né, para agir, mas até certo ponto. Está no controle de Deus. Não há nada que eles façam que Deus vai dizer, me pegaram de surpresa. Não, porque Deus está no controle. E esses anjos, né, a gente vê ali a questão até no próprio céu, né, os querubins, os serafins, são tudo, né, categorias, né, de poder que eles exercem ali. E Jesus está acima de todos eles. Tá? Então, se a gente pensar aqui, vamos pensar um pouquinho aqui, os seres que existem, o ser divino, Pai, Filho e Espírito Santo, seres celestiais ou angelicais, que são, né, os anjos de Deus, e os anjos caídos, que são considerados como os demônios, né? E aí vem o homem. E depois os seres animais, essas outras coisas. Então, são categorias de seres. Deus está acima de tudo e Jesus foi elevado, né, a essa posição, depois de ter passado por toda a humilhação aqui, a esse ser. Né? E Deus, ele nos criou para nós vivermos, né, na posição de homens, mas homens santos, não homens caídos e condenados por ele. E nós recuperamos isso, porque Jesus, através do poder dele, é que ele nos concede, né, esse privilégio de viver de forma a agradar a Deus, de forma que Deus nos coloca como santos. As palavras neste século e no vindouro mostra que o poder
tem ação presente contínua. Quando a gente estuda o grego, tem uma forma, né? Na nossa forma verbal é presente, passado e futuro. No grego tem um que é chamado de auristo, que é um presente contínuo. Ele começa, mas não tem fim, né? Então, Jesus, ele é Senhor em todos os séculos. Tanto nesses séculos quanto nos séculos vindouros, ele continua sendo. Ele é, como nós vimos já ali em cima, ali, né? Ele é eterno. E ele continua tendo esse poder, né? Poder no tempo. Que tempo? Quando se fala em tempo? É esse tempo aqui que nós vivemos, né? Dentro da eternidade de Deus, Deus criou um pontinho lá e diz, esse aqui vai ser um tempo, o tempo da humanidade, o tempo da criação. Depois ele vai acabar com tudo isso e haverá apenas a eternidade, né? Continuará a eternidade, não terá esse tempo ali. E Jesus, ele é Senhor tanto nesse período, desse tempo que nós vivemos, e esse tempo é para nós, como, né, para toda a eternidade. Ele continua sendo o Deus. Então ele foi levado a ser Senhor e ter todo o poder acima de tudo e de todos em todo o tempo, na eternidade. Ele não perderá, ele nunca perdeu, né? Ele só deixou, mas recuperou, né? Deus deu a ele novamente, então ele tem poder, e o poder dele está acima de tudo e de todos. E aí diz o texto, né, para nós aqui, o versículo 22. E pôs, quem pôs? Deus. Pôs todas as coisas debaixo dos pés. Pés de quem? De Jesus. E para ser o cabeça, quem ser o cabeça? Cristo. Sobre todas as coisas o deu à igreja. Então, o Senhor, Jesus, né, ele é Senhor de todas as coisas. Ele que cria, por meio dele é que veio a existir todas as coisas. Então, tudo que se move está sob o controle de Cristo. Se move, tudo aquilo que existe está sob o poder dele, né? E aí, o que Deus fez, né? A expressão mostra que Cristo foi elevado a uma posição de poder absoluto. Tá? Deus é aquele que raciocina, né? Ou seja, não que os outros não raciocinam, mas que projeta as coisas todas, e aí o Espírito e o Filho, né, executa tudo isso, e a gente vê muito claro ali nessas primeiras partes ali da doxologia, que Deus é quem nos escolhe, e nós somos, a nossa redenção vem em Cristo Jesus, e o selo, né, de que nós vamos estar com Ele é o Espírito que faz. Então, Deus está no comando de tudo, Ele planejou todas essas coisas. E quando Cristo foi na presença dele, ele deu poder. Agora você vai ter poder, né, não só sobre toda essa criação, eu vou te dar a igreja também, vou te dar esses que são foram criados e que foram resgatados. Você vai ser Senhor sobre a vida deles também. Então, para ele ser Senhor absoluto de tudo, Deus pegou e deu a igreja para ele. E aí ele se tornou o quê? O cabeça dessa igreja, né? Ele tem a sua autoridade. A autoridade é absoluta, é universal. Essa autoridade ele a transmite aos seus discípulos para fazer a sua obra. Mateus 28, 18 a 20, né? Ele diz, olha, toda a autoridade me foi dada. Eu sou Senhor sobre tudo e sobre todos eu tenho autoridade. E agora eu vou passar um pouco dessa autoridade para vocês. Vá por todo mundo, pregue o evangelho, façam discípulos, pregue, né, batize. Eu estou dando essa autoridade para vocês porque eu tenho autoridade sobre vocês, né, sobre tudo agora, não só sobre a criação, mas agora também sobre essa igreja, né? E aí o versículo de número final, o versículo de número 23, ele coloca, né, sobre toda a igreja. Quem é essa igreja? Né? O que é esta igreja que Deus deu poder, que colocou Jesus como Senhor sobre todos? É o seu corpo. Jesus chamou como o corpo dele. Né? Significa muito mais do que um ajuntamento de discípulos de Cristo. Oh, tem um monte de gente aqui, a igreja e tal. Tá, tô todo mundo reunido aqui e tal. Mas é uma união essencial do seu povo com ele. João 15 fala da videira. Eu sou a videira, todo aquele ramo que estiver grudado em mim aqui, estiver em mim, esse vai dar fruto. Esse vai permanecer. Né? Esse não vai morrer, vai estar em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E Jesus Cristo, então, ele foi dado a ele a igreja, né, que somos nós, todos aqueles que são escolhidos em Cristo, para que esse fosse um povo ligado a ele. Ligado a ele, não um povo separado que ele vai cuidar, não, é estar ligado a ele mesmo, né? Então, a mesma vida de Deus em Cristo transborda por meio de todos. Então, se Cristo, e aí a gente vê, né, a questão de Cristo ser
a cabeça de todas as coisas, né? Mostra ali essa verdade ali de que passa por ele, né? Vem dele, na verdade, vem dele e passa por todos nós. Então, a plenitude de tudo enche, aí visto, né? O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos plenitude de Deus. Não sei se vocês já pensaram um pouco sobre essa questão, né? Ou seja, o que nós vivemos é algo intenso que vem de Deus, né? É algo que faz parte da ação de Deus. Nós não estamos amarrados, nós não estamos presos ao pecado, limitados, né, no que diz respeito a questões espirituais, se nós estamos em Cristo. Pelo contrário, nós temos uma vida intensa espiritual, né, e desfrutamos das riquezas que vêm de Deus. Cristo é como uma fonte a jorrar. E se nós estamos em Cristo, nós vamos alimentar daquilo que vem do próprio Cristo. A plenitude de tudo enche, né? Que tudo enche. A plenitude de Cristo enche a vida de todos aqueles que estão nele. Então, ele não é um poder estagnado, é um poder que age e que cada vez mais flui dele, jorra dele poder. Então, nós não recebemos um poder e depois vão dizer, acabou o poder agora, o que nós vamos fazer? Não, nós recebemos o poder e continuamos recebendo, porque nós recebemos no sentido de estar inserido nessa fonte, na fonte que é, uma vez que nós somos corpo e corpo de Cristo. Então, todas as coisas, em todas as coisas, mostra que Ele é fiel e supre todas as nossas necessidades. Então, a riqueza da ação de Deus em nossas vidas faz com que a gente seja suprido em todas as nossas áreas, físicas, emocionais, espirituais, ministeriais, em tudo nós somos supridos, né, por aquilo que é o poder que vem de Deus e que é manifestado ali em Cristo Jesus. E aí, concluindo nessa questão da oração do apóstolo Paulo, para benefício da igreja, Cristo é o cabeça, ou a cabeça, né, o cabeça da igreja. Então, do corpo, né? Então, existe um corpo, ele é a cabeça, ele é que dirige, né? Estão todos ligados à cabeça. Todo o restante do corpo está ligado à cabeça. Mas só que é guiado por ela. E aí, para o nosso próprio bem, ele que se tornou a cabeça para nos dirigir. A gente tem uma dificuldade tão grande, né? Por exemplo, aqui estamos recebendo uma instrução na palavra de Deus e recebemos várias, e aí de repente a gente vai para casa. E aí como que a gente vai colocar isso em prática? Se não tem alguém ali cutucando a gente, né? E aí a gente acaba não colocando muitas coisas em prática. Mas no que diz respeito a gente ser corpo de Cristo, ele está sempre falando conosco. É por isso que o apóstolo Paulo estava pedindo que eles fossem iluminados, que Deus desse a eles o Espírito para que eles pudessem compreender todas as coisas, experimentar todas as coisas, né, toda a riqueza da glória. E aí, por quê? Porque ela está sendo oferecida a todo instante. E esse Espírito que faz a gente enxergar e compreender e usufruir daquilo que a cabeça que é Cristo está nos oferecendo e nos guiando também, né? Então, cada crente individualmente ligado a esse corpo recebe as bênçãos desse poder. Então, ninguém recebe mais do que o outro. Cada um recebe dentro da porção que Deus tem para cada um. A grande questão é que, se os nossos olhos não estiverem iluminados, nós não vamos enxergar essa porção. E nós vamos desfrutar muito pouco dela, porque nós não estamos enxergando para dizer, opa, deixa eu usufruir disso que eu estou enxergando aqui. Então, todos aqueles que estão ligados a Cristo recebem a mesma porção de bênção, aquilo que a gente precisa. Tá? Aquilo que a gente precisa, Deus nos dá. Já vimos ali que Ele dá sob medida. Aquilo que nós precisamos. A outra coisa é que é uma união vital e espiritual com Cristo, que nos torna poderosos na vida cristã. Tá? Então, se nós não estamos ligados verdadeiramente, profundamente em Cristo, em espírito, nós não vamos conseguir ser poderosos e vitoriosos na caminhada cristã. E é por isso, irmãos, que a gente vê com muita tristeza pessoas que têm a sua confissão de dizer que aceitei a Cristo, passa até a obedecer alguns rituais, né, litúrgicos, de disciplinas da igreja, de doutrina e tal, mas
não tem uma ligação mesmo espiritual com Cristo. E aí essa pessoa fica, a gente fala, né? A gente até percebe, né? A gente que é pastor, a gente percebe quando está falando, quem está se alimentando, quem está usufruindo, né, daquelas bênçãos ali. Às vezes a pessoa ela não está ligada espiritualmente, profundamente a Deus. Está ligada por um batismo, por uma membresia na igreja, né, por uma tradição, mas não está ligado realmente espiritualmente, né? Então é preciso abrir os olhos aí, enxergar esse espírito e desfrutar, né, mais e mais daquilo que o espírito tem a oferecer a nós. O desejo de Paulo, então, era que todos experimentassem os benefícios de serem chamados aí filhos, né, filhos de Deus. Então, sua oração era o desejo mais profundo que ele estava sentindo. Ele amava muito aqueles irmãos, ele conhecia aqueles irmãos e queria que eles crescessem, que eles evoluíssem na vida cristã, que eles experimentassem o melhor da vida cristã. E é por isso, irmãos, que a aplicação, né, que a gente pode fazer para a nossa vida é isso aí. Quando nós vivemos a vida cristã, nós temos que viver ela com propósito. Viver verdadeiramente em obediência a Deus, consciente, né, de que a nossa fidelidade aqui, de servos de Deus, aqui vai render para nós uma herança que é eterna. E uma vez que nós vivemos para agradar a Deus, para a glória de Deus, nós não seremos abandonados, nós não vamos ser frustrados no final da nossa caminhada. Esses dias a gente tem recebido, né, notícia de vários colegas, pastores e pessoas que têm morrido, têm falecido. E a gente fica assim, poxa, Senhor, por que o Senhor levou esse? Ele tem causado um impacto tão grande no mundo aí, com a palavra, com a vida. O Senhor levou ele, né? Mas ele está indo para a herança dele. Completou a carreira, guardou a fé. Agora está indo para a eternidade para usufruir, né, das bênçãos de Deus. Então, nós devemos ver, né, aquele que morre, claro, né, que a morte para ele, ele não vai nem pensar mais isso porque vai estar na presença de Deus. É festa. Mas aqueles que vivem, nós que vivemos, a gente tem uma relutância muito grande em aceitar, né, a morte das pessoas. Mas elas estão indo para um lugar da herança delas. Nós não fomos criados para esse mundo aqui. Nós fomos criados para viver um pouco nesse mundo, mas para ir viver a eternidade com Deus. E enquanto nós vivemos aqui como cristãos, nós devemos buscar usufruir o máximo daquilo que é o propósito de Deus em nossas vidas. De sermos servos, mas dele nos abençoar, né? De forma que o nome dele seja glorificado e glorificado em tudo.